E a gente está aqui com o Nilson para falar um pouquinho sobre a história, né? Como que nasceu a Arrieta? É uma história muito bonita, uma história de superação, inclusive, né? Num momento ali de pandemia que o mundo estava enfrentando um inimigo invisível, os empresários todos sem saber o que fazer para não demitir, né? Nessa crise tão grande. Foi aí que veio a maior oportunidade de vocês, né? É verdade, Mariana. Conta para nós como é que foi. Foi assim, nós já temos uma empresa há 20 anos, né, que é a Gráfica Pires do Rio. E naquele desafio, a gráfica, um produto que é o promocional, estava em baixa, não estava tendo tanta demanda, e eu acredito muito que cada problema que surge, a dificuldade que surge no mundo e no nosso dia a dia, é uma semente para uma oportunidade para a gente evoluir. E ali eu vi que estava crescendo muito a demanda por entregas delivery. Percebi que as embalagens estavam em falta aqui na nossa região, e aí eu apostei nesse momento, né? Eu lembro que os amigos sempre falam que às vezes uma pessoa está chorando, uma dificuldade ali, um lencinho é uma oportunidade para você crescer. E eu dormia pensando nisso, eu vou criar uma oportunidade. E aí a gente criamos a Arrieta Print, que é um nome também muito interessante, uma história que eu quero falar e deixar o legado. A Arrieta que nasceu para ser um exemplo de humanidade, um exemplo de natureza, junto com o ser humano. Que a gente vê muito essa questão ambiental, as pessoas falam, né? Às vezes fala só de boca para fora, e a gente também gosta de falar, mas gosta de vivenciar, de estar junto com os animais, com a natureza e ser amigo dele. E o delivery, a embalagem sustentável, ela é de papel. Ela automaticamente ela é reciclável, né? Ela se decompõe no meio ambiente muito rapidamente. Então eu falei, linkou com a nossa história, com a nossa vontade. E aí criamos essa marca, Arrieta Print. Mas é um nome, é uma empresa já, a Gráfica Pires do Rio já há 20 anos. É uma história legal, mas essa modernização veio depois, essa vontade nossa de estar junto com o meio ambiente, agora, na pandemia, que nos fez refletir bastante sobre o que a gente está fazendo aqui nesse mundo, o que nós vamos deixar de legado para os nossos filhos, para as novas gerações. E aí onde que nasceu essa ideia, a Arrieta. Vocês são conhecidos e respeitados aqui no mercado, né? No mercado goiano, nas redondezas, apesar de venderem para o Brasil inteiro, você já tem uma história consolidada aqui, né? Que é muito baseada em quais pilares, assim? Confiança, as pessoas veem muita credibilidade na empresa. Conta um pouquinho. Principalmente, você falou a palavra certa, a confiança, né? Nossos clientes sabem quando a gente promete um produto em tal dia e tal horário, eles sabem que pode confiar. É mais fácil a gente entregar antes daquele horário do que depois. Então, o básico mesmo da gráfica, o fundamento foi esse, porque quando nós começamos, a gente via na região que o pessoal atrasava muito com a entrega e faltava qualidade. Então, o nosso pilar começou bem com o básico mesmo. Tudo tem que ter uma qualidade. É igual a honestidade, né? A honestidade a gente tem que ter ela do berço e é uma coisa natural, não é algo a mais para a sua vida. Eu acho que tem que ser natural e a gente tem que levar isso para frente. A gráfica foi do mesmo jeito. O mínimo a gente tem que ter a qualidade e pontualidade com o cliente. E conquistamos a confiança. Hoje nós temos cliente igual, por exemplo, o Grupo Friato. São 18 anos que está junto conosco. Desde quando a gente começou há 20 anos atrás, eles apostou em nós. E eles cresceram bastante nos últimos anos e até hoje eles contam conosco por conta dessa pontualidade, agilidade. Então, a mesma coisa que nós temos clientes, grandes clientes aqui em Catalão, Mitsubishi, a CEMOC, né, que é mineradora, e outros que contam com a gente por conta principalmente disso, né, desse pilar que você falou aí, a confiança. Né? Vocês fazem para Friato, por exemplo, quais tipos de embalagens, de produtos? Né? Lá na Friato, 90% do material que a gente faz para eles são rótulos e etiquetas. São rótulos especiais, que a gente chama eles de BOPP, e eles são um material, por exemplo, hoje nós estamos entregando um material para eles lá, uma etiqueta celular, que está lacrando material que vai para a Rússia. Então é um material de bastante aderência de cola, que a gente chama cola de borracha, especial para frigorífico, e que tem uma numeração. Então esse material a gente faz ele, vai ser lacrado e vai entrar no container para chegar lá na Rússia. É um material muito especial, ele tem que aguentar ali uma viagem de 5 a 10 dias sem ele sair, porque é um lacre de segurança, tem que chegar lá intacto. Então
a 90%. E os outros 10% são as embalagens, né? Que até em visita lá na Friato com o seu Francisco, né, o Juliano, são pessoas inteligentes, muito mente aberta, e eles gostaram muito da ideia e acatou comigo dessas embalagens ser sustentáveis. O supermercado mesmo, que são os grandes clientes deles, a maioria, eles usam muita embalagem de plástico, que é mais em conta e mais barato. E a própria Friato compra de nós a de papel e ajuda entregando para os clientes deles lá essa de papel para fomentar mesmo a questão da reciclagem do meio ambiente. Então a gente entrega uma parte dessas embalagens para eles lá. Que legal, vocês estão levando conscientização também para os clientes, né? Exatamente, e eu vejo a Friato uma empresa que investe nas crianças, na educação das crianças, desde o começo elas ter essa preocupação com a vida, né? Nós também, e com, como eu falo assim, um ambiente mais agradável entre as pessoas e, lógico, o meio ambiente, a reciclagem, essa questão total, assim, da conscientização das pessoas. Sim. Começa pelas crianças. Então, a hora que eu levei essa ideia lá, eles abraçaram a ideia e tá sendo boa a parceria com eles. Certo. Vamos falar do nome Arrieta. Isso. Por quê? É uma história muito linda, né? Porque a gente gosta de animais, né? E de cavalo. E é engraçado, meu filho com 2 anos montou num cavalo e ficou 3 horas em cima desse cavalo, numa cavalgada, e foi na hora que ele tem costume de dormir, depois do almoço, e voltou vibrado com aquilo, e aí eu percebi que tinha algo a mais. E eu tinha uma dificuldadezinha na coluna, e me falaram que o cavalo ia ser uma receita muito boa, que você faz assim um movimento em cima da célula do cavalo e ia sarar o problema que eu tinha na coluna. Eu fui testar mesmo. Vou testar. E testei e sarou minha coluna. E o meu filho, ele ficou tão apaixonado com o cavalo e demonstrando tanto a minha filha também. Eu falei, vamos folgar, vou comprar. Comprei esse cavalo, não tinha nenhum local, né, para colocar esse cavalo na época, lá em Pires do Rio. Aluguei baia para colocar eles, o pessoal falou, o que você vai mexer com isso? É muito bom, eu estou gostando, sarou e tudo. E de lá para cá, eu mudei para Catalão e comprei aqui uma terra e falei assim, agora eu vou tirar uma cria nossa, que nós estávamos com uma égua muito boa de competição, numa Galarga Machador, a armadura, e vou tirar uma cria com o melhor cavalo que tem da associação, que é o Favache Stang, que na época é o melhor, né? Eduardo Costa comprou 25% desse cavalo. E eu falei, vou comprar, porque essa égua é fenômeno, ganhamos tudo com ela. Comprei essa cobertura e fomos já na 5ª tentativa, tirando o embrião dela, coletando o sêmen do cavalo, colocando nela, e não conseguia. Ela punha para fora a cria e não saía. Na 6ª tentativa, ela conseguiu segurar. Incrível, foi muito boa essa história. Engraçado, e quando ela passou os 11 meses que nasceu a cria, essa cria caiu à noite dentro de um buraco, numa pedreira, e o pessoal passou a noite inteira sem perceber que tinha nascido, o pessoal não tinha visto. No dia de manhã, o peão lá da fazenda em Lavras, no sul de Minas, foi ver a potrinha, estava lá dentro do buraco, naquele negócio assim, já assustado, meu Deus, já tentamos 5 vezes, não conseguiu, será que nós vamos perder essa égua, né? E esse pessoal correu, lá tá pertinho da UFA, da faculdade, uma das referências, né, de veterinária do Brasil, acho que é a 2ª melhor do Brasil, correu para eles, foi um estudo. E conseguiram reanimar ela, e eu chego aqui até a arrepiar, que depois que reanimou ela veio com outro probleminha ainda, pneumonia, uma pneumonia tem um nome certo de um fungus que é difícil mais de tratar, e a cada 10 animais, só um resiste. Nossa. E tem que estar num recurso, e ela estava naquele momento, por sorte. E a doutora Mariana, lá de Lavras, junto com a sua equipe, deu conta de salvar, mas teve algumas ressalvas, falou para nós que se ela fosse bem, ela não ia ter uma altura tão certa dos animais, que a gente não poderia usar ela em serviço, e para a gente fazer um tratamento nela e continuar e rezar para que dê certo. E nossa fé foi tão grande, forte, que ela começou a crescer e ficar grande, forte, mostrando, e ela olhava para nós e mostrava que ela queria viver, que ela queria ser normal. E aquilo ali para mim foi nos inspirando, eu e a Stefânia. E nesse meio termo, na associação tem mais de 90 mil animais.
E a maioria dos nomes são repetidos, é difícil demais você encontrar um nome único. E aí a Estefânia, minha esposa, falou assim, eu vou encontrar um nome único para essa égua. E aí que nasceu a Arrieta. Que legal. E a Arrieta, ela tem um significado. O significado dela é pedreira, que é a nação pedreira, resiliente. Tem muita vontade de crescer, de evoluir, resiste muito. E aí é onde que nasceu esse nome, Arrieta. E da Arrieta, ela sobreviveu, é o único nome hoje que tem na associação até hoje. Nós estamos em 2023, né? É o único nome Arrieta que está na associação até hoje, ela é única, ficou muito boa e ela superou tantas expectativas que ela participa hoje até de provas de pista, né? Que é a prova do Manga Larga Machador, que tem que ter muita resistência. Para você ter ideia, 1h30 andando na marcha, sem parar hora nenhuma, e ela resiste a isso. Então ela foi toda a superação. E nesse ponto, nós chegamos na gráfica, quando eu montei a gráfica há 20 anos atrás, parece que a gente não tinha aquele propósito. Na verdade, montou para sobreviver, né? Minha filha, a Estefânia é grávida, a filha para vir, e eu trabalhava em Goiânia, nessa época, em 2003, na Nota 10, Editora e Safra, na Policor, e fazia uma revista de desenvolvimento do Estado, que era design gráfico. E vi uma oportunidade de montar a gráfica, mas na necessidade. E aí, graças a Deus, a gente foi só melhorando e as coisas foram indo bem financeiramente. Eu peguei e falei assim, a altura que está o campeonato, essa virada de chave que a gente teve de partir da gráfica tradicional para uma embalagem sustentável, veio esse propósito de ter algo diferente. Aí veio a vontade de deixar um legado para as pessoas, as novas gerações, que seria o nome Arrieta. Por quê? Por que disso? Porque um animal chegou aqui nesse mundo, né, do jeito que ela chegou, para participar junto conosco aqui. E ela conquistou o espaço dela. E eu penso que nós somos iguais uma árvore dessa aqui que está do nosso lado, Mariana. Tem uma que é maior, outra é menor, nós todos somos um diferente um do outro, mas ali embaixo do chão, cada um está lutando para sobreviver, para ser bonito, feliz e mostrar algo legal. E a Arrieta conseguiu fazer isso. E é com isso que a gente criou o nome Arrieta Print, que vem o nome da Arrieta, que é homenagem a ela, e Print vem de impressão. Então, o nosso propósito maior é ajudar os nossos empreendedores, que são os nossos guerreiros, que são os nossos clientes, a imprimir as suas marcas no mundo, de modo sustentável. Esse é o nosso propósito maior, que a nossa equipe, os nossos colaboradores, eles... assim, eu chego a arrepiar, eles fazem até algo a mais sem eu pedir para eles, porque eles têm esse propósito, e eu sei que se eu não estiver aqui, eles vão dar conta de levar esse legado. Aí o que acontece? Com esse propósito de imprimir suas marcas no mundo, às vezes as pessoas pensam que é só questão de imprimir mesmo que a gente faz a impressão, mas não é, é uma impressão. Se a gente está ajudando, por exemplo, a Friato, que eu dei um exemplo de cliente aqui nosso, né, que está bem ligado conosco na nossa cidade, Pires do Rio. Eles cresceram muito. Então, o nosso propósito ele foi cumprido. Nós estamos imprimindo a marca dele no mundo de forma que ele está gerando, hoje, se eu não estiver enganado, mais de 5.000 empregos. Então, essa forma de imprimir é que ela tem que ter, no meu modo de entender, outras finalidades. Não é só a impressão por si só, mas a boa impressão da marca, da embalagem, o McDonald's, por exemplo. Quando chega uma embalagem do McDonald's em casa, ele já representa tudo, ele já passa a sua história ali. É a mesma coisa que a gente quer fazer com os nossos clientes, passar essa finalidade, esse crescimento, igual o McDonald's cresceu, igual a Friato, por todos os clientes nossos. É o crescimento e a força e a resiliência da Arrieta que foi refletido em vocês, na marca que vocês estão dissipando para os clientes. Isso, de modo sustentável sempre, porque sem os animais e sem as árvores, sem o meio ambiente, a gente não vai existir. Isso, perfeito, Mariana. Queria que você contasse um pouquinho da questão da sustentabilidade, como é que funciona a questão das sacolas que você estava falando? Isso, nós pensando na sustentabilidade, e para deixar um exemplo, que a gente não poluir e sempre usar ferramentas e recursos naturais, a gente colocou a energia solar, né? Toda a energia nossa, até aqui aqui em Catalão, toda é feita energia solar, que a gente acha que é uma coisa muito legal, uma revolução. E a gente participa também não sei se você conhece, um programa muito bom que chama Eu Reciclo, que é a reciclagem reversa. Tudo que a gente produz hoje
Por exemplo, se eu produzir uma sacola hoje, dentro do nosso parque gráfico, 2 são recicladas pelo reverso. Como funciona? As pessoas que lá em São Paulo, Rio de Janeiro e outros grandes centros que consomem muita embalagem que joga fora, o pessoal, essa empresa, ela faz o recolhimento desses produtos, faz a reciclagem e coloca ela de novo no mercado. E a gente entra patrocinando esse movimento todinho, pagando uma parte todo mês do que a gente produz para essa empresa. Então, a cada uma embalagem que a gente produz, 2 são recicladas. E a gente acha muito legal essa parte. Tem outras linkadas com o cavalo também, que é a ecoterapia, que a gente gosta bastante também de ajudar as crianças da ecoterapia, porque o cavalo ajuda muito. Eu já vi várias histórias, isso. Autista, e engraçado, eu vi uma história de um autista, aqui em Catalão mesmo, que ele era muito obeso. E quando ele começou a fazer, os pais não conseguiam dar banho nele mais, tão obeso que ele estava, e não conseguia andar com ele. E aí o que acontece? Ele começou a fazer a ecoterapia, ele emagreceu, começou a tomar banho sozinho, fazer tudo sozinho. Olha que legal. Então é milagroso essa história. E vocês disponibilizam os cavalos? Disponibilizamos. Aí aqui na fazenda mesmo? Aqui mesmo nós temos 2 cavalos que são da ecoterapia, nessa época tem a pecuária, né? Você estava até me dizendo que já esteve aqui em Catalão, né? Já ajudou muito a nossa cidade aqui, né? E na época da pecuária, que é em julho, eles vêm para cá, os cavalos da ecoterapia. E é até engraçado, a primeira vez que nós fomos lá, vou contar essa história aqui, e na primeira vez nós fomos lá para buscar esses cavalos, eles não queriam entrar, eu vou lá e busco, eu faço até a viagem dele com o trailer e tal, e não queriam entrar de jeito nenhum. Aí no ano seguinte, depois que eles ficaram aqui hospedados, né, a gente fala que é a hospedagem deles, o spa deles, né, para eles descansar, porque é o dia inteiro, todo dia trabalhando, eles são muito trabalhadores esses cavalos. Eu fui lá para buscar eles no segundo ano, sabe o que aconteceu? Não deu trabalho nenhum, eles entraram sozinhos, então eles gostaram daqui. Então a gente realmente quer deixar esse legado, né? Porque às vezes a gente vê preocupação muito por recurso financeiro e tira essa questão dos recursos naturais nossos, dos bichos, dos animais, o quanto que eles são importantes para a vida, para tudo. Os animais, igual só esse trabalho da ecoterapia, você imagina essa família, o pai e a mãe, que teria que vocês fazem, né? Exatamente, teria que dar na boca a comida para o filho, tinha de dar banho, fazer tudo, e o cavalo ali, há 3 meses de trabalho, deu conta de resolver isso. Não é um milagre? É um milagre. E é isso que eu quero deixar para todo mundo, a gente não consegue viver sem os animais, não consegue viver sem as árvores, sem a nossa natureza, né? Igual o coração nosso aqui, ele está batendo, ele vai articular todos os nossos órgãos, vai ajudar bastante. Sem ele a gente não vai conseguir. Mas a ponta do dedo, tudo faz falta. É a mesma coisa o meio ambiente, a mesma coisa os animais. Por isso que eu gosto de incentivar bastante os cavalos. Para a gente finalizar, você imaginava que a Rieta ia ter tanto sucesso, ia virar o que está virando? Olha, eu não imaginava. Vou falar a verdade para você, Mariana. E nem imaginei, como eu pensava que era um emprego que eu ia ter para me sustentar a minha família. Mas foi tão engraçado desse emprego que sustentou minha família e que está me ajudando até hoje. Eu vejo que está multiplicando e ajudando outras famílias. E é tão abençoado os meninos que trabalham conosco, o dinheiro que eles ganham aqui conosco, que eles conseguem comprar casa, carro, eles têm tudo. E não é grandes salários, mas o salário é tão abençoado. Então um rapaz que trabalha conosco aqui na propriedade, que o sonho dele é comprar uma chacrinha, um pedaço pequeno, e ele conseguiu, assim, trabalhando conosco tem 3 anos e meio. Então, eu nunca sonhei que nós ia chegar nessa proporção e está chegando e está sendo abençoado. E é igual eu te falei sobre as árvores, né? É tão engraçado, cada árvore aqui uma é diferente que a outra. Uma é menor, outra é maior, igual nós, né? E eu penso que é assim, igual a Rieta Print, a gráfica, ela é pequena, está em fase embrionária, né, de vista de várias empresas grandes, mas a soma delas com várias outras que estão nessa fase, está começando, e as outras grandes que a gente atende também, faz o conjunto. E eu penso que o mundo vai melhorar assim, tendo paz interior com os animais, junto com eles, em convivência, a natureza, e saber que um ou outro é maior ou menor, mas só com o conjunto deles todos vai crescer. Então, eu nunca imaginei que a Rieta ia chegar nesse ponto, nesse nível, que ia ter esse propósito e crescer igual ela cresceu, mas ela ainda é pequena, tem muito para crescer.